Gestão pública. Tribunal de Contas aponta que contratos englobam 20% das irregularidades nos balanços das prefeituras e câmaras de vereadores. A principal delas refere-se a problemas ainda na fiscalização, o acompanhamento na fiscalização da execução dos contratos administrativos. E ainda ao vivo, uma entrevista com a presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, Eliana Siqueira. Veja esses e outros destaques no RDTV desta quinta-feira, dia 28 de agosto, que já está no ar. Olá, tudo bem? Você sabia que aproximadamente 20% das irregularidades nas contas das prefeituras e câmaras de vereadores estão relacionadas aos contratos? Pois é, confira os detalhes na reportagem. Dados do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso apontam que 22% das irregularidades das prefeituras e assembleias municipais acontecem principalmente com licitações e contratos. A principal, dentre todas essas irregularidades, a principal delas refere-se a problemas ainda na fiscalização, no acompanhamento na fiscalização da execução dos contratos administrativos. Os servidores que trabalham nestas áreas dos municípios passam por treinamento na tentativa de diminuir esta estatística, visando orientar as administrações públicas para que não ocorra esses problemas. Então nós temos um canal de comunicação aqui permanente, que é a consultoria técnica, que nós temos consultores, inclusive auditores do tribunal, à disposição, que atende os servidores e gestores públicos para esclarecer dúvidas sobre esse e outros temas. Temos também realizado eventos de capacitação no interior, tem uma programação para esse ano de 7 eventos em que esses temas são abordados, tanto sobre o aspecto técnico quanto os aspectos de conscientização das gestões para que tomem as providências para a melhoria desses processos. Estas irregularidades são prejudiciais. Portanto, caso haja reincidência, os municípios podem ser penalizados. Mesmo após orientados, se o Tribunal de Contas identifica nas suas auditorias que esses gestores não estão tomando as providências devidas para correção dessas deficiências, daí o Tribunal de Contas ele pode aplicar multa a esses gestores, se identificar que um contrato, se identificar uma irregularidade que causou um prejuízo, pode e tem determinada devolução de recursos aos cofres públicos, e além do julgamento irregular das contas, que daí tem todo um impacto na questão no cenário político. Segundo Bruno Bandeira, há alguns anos o TCE vem detectando essas falhas e tem trazido os temas para debate nas edições do ciclo de capacitação Gestão Eficaz, que visa esclarecer dúvidas e apontar soluções. E a juíza Célia Regina Vidotti, da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, negou o pedido de afastamento imediato do presidente da Câmara de Cuiabá, Júlio Pinheiro, do PTB, devido a suposto ato de improbidade administrativa. Para a magistrada, ainda é cedo para este tipo de medida, tendo em vista que há muito que se esclarecer quanto à denúncia formulada pelo Ministério Público, que acusa o PTBista de ter encaminhado 3 projetos de lei ao Poder Executivo para sanção sem a devida votação em plenário. A juíza ainda ressaltou que, por enquanto, não ficou claro que o presidente tenha praticado todos os atos que lhe foram atribuídos. Mais informações em reportagem no portal do Grupo RD News. E o ainda presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado estadual Romualdo Júnior, do PMDB, disse durante a sessão matutina desta quarta, dia 27 de agosto, que devolveria a presidência da casa para o deputado José Riva, do PSD, com a certeza do dever cumprido. O social-democrata foi afastado do comando da Assembleia há 1 ano e 3 meses, acusado por atos de improbidade administrativa, situação revertida nesta semana após decisão do Superior Tribunal de Justiça. Pela manhã, no entanto, segundo a assessoria, Riva estaria em São Paulo, mas não foi informado o motivo da viagem. Sem quórum, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ficou para ser apreciada na sessão vespertina.
E foi na tarde desta quarta, dia 27 de agosto, que o deputado estadual José Riva, do PSD, reassumiu a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, mas por pouco tempo. O social-democrata conduziu a primeira votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 e depois pediu licença do cargo para se dedicar à campanha para governador. Sob a condução de Riva, os deputados, enfim, aprovaram por unanimidade a LDO com 47 emendas após parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. A estimativa de receita e despesa está na ordem de 13 bilhões e 400 milhões de reais. Com a licença, o presidente em exercício, Romualdo Júnior, do PMDB, permanece no cargo. Em pronunciamento, o PMDBista pediu a presença, de todos os deputados nas próximas sessões, que durante a campanha serão concentradas nas quartas-feiras para garantir quórum e a consequente votação das matérias. Mais informações em reportagem de Gabriele Ismanoski no portal do Grupo RD News. E os cabos eleitorais são considerados os principais aliados e propagadores das propostas dos candidatos em qualquer eleição. Mas nas ruas de Cuiabá, poucas bandeiras e pessoas que trabalham durante os pleitos dão o tom desta campanha eleitoral. Coloridos e animados, os cabos eleitorais são usados como ferramentas de divulgação das centenas de candidatos que disputam cargos públicos eletivos. Mas mudanças são vistas nas principais avenidas de Cuiabá. Há menos de 2 meses das eleições, uma peculiaridade. Os cabos eleitorais, que eram comuns nesta época, estão cada vez mais escassos. Aqui na Praça Alencastro, por exemplo, em pleno dia de semana, nenhum deles foi visto. A contratação de cabos eleitorais está prevista na legislação. Desde 2008, candidatos, partidos e coligações têm direito de contratar pessoas para fazer propagandas partidárias sem vínculos empregatícios. Entretanto, essa atividade obedece critérios e fiscalização. As pessoas que trabalham na campanha eleitoral, elas têm que ser todas informadas na prestação de conta do candidato, seja elas de caráter voluntário ou remunerado. O candidato que tem a responsabilidade de apresentar essas pessoas, a relação dessas pessoas que trabalham na sua prestação de conta. Mas não são só os partidos que têm obrigações. Quem trabalha como cabo eleitoral também tem que seguir a legislação. Todas essas pessoas que trabalham, elas têm que apresentar documentação pessoal para o candidato, fazer um contrato de trabalho. E na propaganda eleitoral exibida na manhã desta quarta-feira, dia 27 de agosto, a aparição do senador Blairo Maggi, do PR, no programa do candidato ao Senado, Wellington Fagundes, chamou a atenção. Isso porque o republicano, que é considerado uma das principais lideranças políticas do partido no estado, disse que não subiria no palanque de ninguém e nem pediria votos nas eleições deste ano. Em uma passagem rápida no vídeo, Blairo destacou os trabalhos feitos pelo candidato como deputado federal e disse que irá fazer uma parceria com um colega de legenda no Senado. Quando vejo um trabalho de um parlamentar como o do senador Wellington, em obras de infraestrutura, construção de casas, postos de saúde, creches, eu vejo a ação social. Eu vejo a figura de um parlamentar defendendo o ser humano. E no Senado Federal ele fará isso com mais competência. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo para esta quinta-feira, dia 28 de agosto. Pedro Táxi, do PDT, participa de carreatas em Araputanga, Porto Esperidião, Glória do Oeste, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste, Salto do Céu, Rio Branco, Lambari do Oeste e Culverlândia. Lúdio Cabral, do PT, concede entrevista coletiva em Pontes Lacerda, participa de caminhadas em Cáceres e termina a agenda desta quinta-feira com a inauguração do Comitê Majoritário. José Riva, do PSD, grava programa eleitoral, visita empresas e depois participa de reuniões com a Associação dos Empresários do Distrito Industrial de Cuiabá e com um candidato a deputado federal. O Voca, do PHS, pela manhã cumpre compromissos internos e depois se reúne com deputados da legenda. José Roberto, do PSOL, participa de reunião com moradores dos bairros São Mateus e Figueirinha, em Várzea Grande, e com candidatos a deputado federal, estadual e senado na sede do partido.
Agora mudando de assunto. Quase um ano após ter sido denunciado pelo Ministério Público por envolvimento em compra de sentença para a soltura de traficantes da família Pagliucas, o ex-presidente da Câmara de Cuiabá e vereador cassado João Emanuel do PSD deve ser ouvido amanhã, dia 29 de agosto, pela juíza da vara especializada no crime organizado, Selma Rosane Santos Arruda, na primeira audiência do caso. João Emanuel foi denunciado como articulador das ações para cooptar assessor da vara do crime organizado, a fim que redigisse minuta de decisão favorável à soltura dos traficantes. Interceptações telefônicas comprovariam a participação do ex-vereador. Mesmo com as provas apresentadas pelo Ministério Público, o social-democrata declarou por meio de nota que seria uma ação orquestrada e articulada para tentar desestabilizar o trabalho fiscalizador da Câmara de Cuiabá. Mais informações na reportagem de Larissa Malheiros, no portal do Grupo RD News. E você não saia daí porque na volta temos uma entrevista ao vivo com a presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, Eliana Siqueira. Eu convido você a participar desse bate-papo, dessa entrevista, enviando o seu questionamento, a sua pergunta à nossa convidada, por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Mas antes, lógico, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer aberto. Faz 21 graus na capital. São 8 horas e 41 minutos. Vejo você em instantes no portal do Grupo RD News. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para a nossa saúde, é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando, não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. E é um asfalto muito bom, não é aquela casquinha de ovo que nem se diz, não. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Quer ver sua cidade melhorar? Mande uma mensagem para a Prefeitura. Instale em seu smartphone o Colab, um aplicativo gratuito que liga você aos gestores da cidade. Você pede melhorias, interage e recebe respostas dos órgãos públicos. Acesse www.colab.re. Suas ideias e o trabalho da Prefeitura vão se conectar. Prefeitura de Rondonópolis. Avançar é o nosso compromisso.
De volta com a RDTV e ao lado da presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, Eliana Siqueira. Lembrando que você pode colaborar com esse bate-papo enviando seu questionamento à nossa convidada por meio do chat do programa no endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, a sua colaboração, vamos conversando com a nossa convidada. Bom dia, presidente. Obrigada pela presença aqui no RDTV. Bom dia a todos. Estamos aqui para colaborar no que precisa. Presidente, a senhora foi eleita agora para a gestão 2014 e 2017. Quais serão as prioridades para esses próximos 3 anos? Então, a gente principalmente quer fazer aumentar a massa de sindicalizados, né? Nós estamos num sindicato, num estado que tem cerca de 5.000 médicos, né? Aproximadamente temos só 1.000 médicos sindicalizados. Então, o que a gente quer fazer? Juntar essas pessoas, discutir os problemas graves de saúde que a gente tem passado, discutir as formas de contratação, de precarização de trabalho a que a gente está sendo submetida e principalmente também mostrar para as pessoas que a saúde, esse déficit de saúde não se deve apenas a falta de médicos, mas a falta de condições de trabalho, remédios e exames que a gente tem visto diariamente acontecer em todos não só aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, mas no Brasil todo. A que a senhora atribui essa baixa contribuição sindical por parte dos médicos? Então, o sindicato é um aparelho do trabalhador, né? É uma hora que é um lugar onde que os trabalhadores, não só os médicos, de todos os sindicatos, precisam ocupar esse espaço. Ele foi, como que eu poderia falar? Ele foi, assim, desassistido, né? Ele foi desvalorizado pela classe trabalhadora porque não nos representava, né? Não nos representava. E o Sindicato dos Médicos vem fazendo um trabalho, né, de mostrar para a sociedade que as coisas não são assim como são divulgadas. A gente vê absurdamente coisas acontecerem na saúde, e às vezes os sindicatos ficam quietinhos. Por exemplo, o sindicato da enfermagem não está junto com a categoria, na maioria das vezes. Então, a gente precisa, né, de sindicatos que vão trabalhar. E o médico precisa reconhecer isso no sindicato, que ele realmente vai ser um instrumento de luta, né, para melhorar suas condições de trabalho. Já que a senhora citou o Sindicato dos Enfermeiros, eu até ia citar esse assunto, quando esteve aqui o presidente, ele falou muito da desvalorização do próprio profissional da enfermagem, em razão de fazer muitas vezes o serviço do médico. Como que tem sido esse trabalho do Sindicato dos Médicos, Sindicato dos Enfermeiros, para não haver esse choque de interesses entre as duas classes? Então, a gente absolutamente também não tem nenhuma coisa contrária aos enfermeiros. Só que, assim, os enfermeiros, dentro dessa situação de saúde atual, eles estão ainda mais precarizados, né? No pronto-socorro, o salário base do enfermeiro é um salário mínimo. O resto tudo é pendulicários, né? Então, a gente precisa afinar esse discurso. Não tem como o enfermeiro fazer o trabalho do médico, assim mesmo como não tem como o médico fazer o trabalho do enfermeiro. São saberes diferentes, ocupações diferentes. Então, às vezes, o enfermeiro toma para si algumas coisas que não seriam da responsabilidade dele, mas sem ter o conhecimento necessário. Então, o Sindicato dos Enfermeiros tem que estar atuante e junto com a gente tem essa pretensão na saúde, desde a nossa campanha a gente tem falado, juntar todos os profissionais de saúde, fazer um grande fórum sindical dos profissionais de saúde, porque nenhuma categoria sozinha é culpada e nenhuma categoria sozinha é a salvação da saúde em Cuiabá. Então, não é colocando médicos, né, em Várzea Grande, na emergência de Várzea Grande, não é distribuindo médicos no interior, sem ter também fisioterapeutas, assistentes sociais, enfermeiros. A gente não vai conseguir nada sozinho. A equipe multidisciplinar que a gente fala, gostaria justamente isso, que a senhora fizesse uma avaliação da saúde pública em Mato Grosso, fazendo um raio-x, até porque a gente está em campanha eleitoral e a gente percebe que uma das principais bandeiras dos candidatos é prometer ou fazer propostas relacionadas a esse setor. Infelizmente, assim, o que a gente vê na prática não é a mesma coisa que eles falam, né? E, infelizmente, também o que a gente vê um discurso antes da eleição, um discurso totalmente diferente depois da eleição,
A gente vê que eu vou fazer isso, vou investir na atenção básica, eu vou fazer isso. Tem milhões de promessas. Basta chegar lá, aí quando a gente vai cobrar as promessas de campanha, que muitas vezes eles assinam no nosso sindicato, a gente vai cobrar aquelas coisas, concurso público, carreira, né, remédio, medicação. Ah, não tem dinheiro, não tem condições. Mas não sabia isso antes da eleição? Então, hoje em dia, não só em Mato Grosso, em Cuiabá, nos pequenos municípios, mas no Brasil como um todo, nas grandes capitais, Rio de Janeiro e São Paulo, onde teoricamente a gente não deveria faltar dinheiro, faltar verba, a situação da saúde é a mesma em todos os lugares. É precarização de vínculos, pessoas subcontratadas, falta de remédio, falta de exames, falta de especialistas. Então, aparentemente é um desmonte da saúde pública mesmo para falar assim, não, o SUS realmente não funciona, vamos colocar uma iniciativa privada como se isso fosse resolver os problemas nossos. Geralmente, a gente já viu aqui recentemente o caso do IPAS, que veio contratado para distribuir remédios, deixou vencer um monte de remédio, veio só para isso e perdeu um monte. Então, que iniciativa privada dá conta de um serviço público? Qual a experiência de um gestor privado na gestão pública? São totalmente diferentes. Então, a gente tem visto com muita tristeza que eu sou formada há 23 anos, nesses 23 anos as coisas vêm ficando cada vez mais difíceis para a população que tem que hoje em dia pagar um ultrassom se quiser fazer um ultrassom na gravidez, tem que pagar vários exames porque a gente não disponibiliza, coloca numa central de vagas e ele fala assim, quando, doutora, que eu vou fazer isso? Fala assim, não tem previsão, aguarde. É capaz de ter o filho sem ter o ultrassom. Sim, isso é frequente. Presidente, qual a avaliação que o sindicato tem feito, o trabalho junto ao governo do estado em relação às OS? Então, o sindicato, há 2 anos, ele é signatário da Lei de Iniciativa Popular contra as OSS, com uns 30 mil assinaturas. Colocamos há 2 anos lá na Assembleia, né? E essa matéria está parada lá, mesmo com 30 mil assinaturas, os deputados não vão para frente. Mas isso está se mostrando, né? Tudo que a gente falou que ia acontecer, né, tem acontecido. E está se acabando por si só, né? A gente viu que esse dinheiro todo investido na iniciativa privada, nas OS, né, que teoricamente não tem fins lucrativos, todo esse dinheiro não se reverteu numa melhoria da qualidade da saúde naqueles lugares. Melhorou algumas coisas, o espaço físico, alguma qualidade, alguma coisa pequena, mas a proporção do investimento não foi a mesma de melhoria da saúde. Então, às vezes, tem lugares que aumentou, era 2 milhões por ano, foi para 30 milhões por ano, e eram 400 mil atendimentos, foi para 450 mil atendimentos. Então, não é desproporcional o recurso investido com o trabalho, com a melhoria do trabalho para a população. Acredita que, de repente, os deputados barraram ou trancaram essa pauta em razão de estarmos em ano eleitoral? Sim, porque para a população é um mote importante, né? Vai lá, fala assim, não, agora a gente privatizou, o SUS não funciona, não tem médicos, agora tem. Então, assim, a desculpa, né, já mostra alguma coisa que o Estado esteja fazendo, mas não que isso tenha sido eficaz. Então, fica lá a nossa lei esperando, né, passar as eleições ou tudo. Só que aí, quando vier esses hospitais voltarem para a mão do serviço público, já estão sucateados, sem as máquinas já fora do prazo de garantia. Então, a gente tem também essa preocupação de quando voltar para a mão do serviço público, isso também já esteja com dificuldade de gestão. Como se fosse um próprio boicote à própria gestão. Presidente, a gente falando do atendimento em nível estadual, mas há também os atendimentos em nível municipal. Muitos médicos reclamam das condições dos postos de atendimento de saúde da família, das UPAs, das unidades de pronto atendimento. Alguns faltam, inclusive, preferem a iniciativa privada. Como que o sindicato tem trabalhado nesse sentido? Então, a gente acha que o concurso público é a melhor forma de ingresso no setor público. Parar de fazer
contratações precárias, né? A gente não tem um concurso público que as pessoas se interessam para vir, porque faz um concurso público, por exemplo, como para professor, né? Para professor médico nessas recém-criadas universidades, R$ 1.200 a R$ 8.000. Nenhum médico vai querer sair daqui e ir para Sinop por R$ 1.200. Nenhum médico, quase nenhum outro profissional. Então, a gente acredita que se a gente fizer uma força-tarefa, sentar, discutir onde está os gargalos da saúde, todo mundo, às vezes poder judiciário, que nessa judicialização de mandar fazer prefeitura, governo, né, sindicatos dos profissionais de saúde, discutir e atuar na raiz do problema, não nas suas aparências, né? Isso vai conseguir melhorar a saúde da população. Por exemplo, Cuiabá, se fala muito no pronto-socorro, nas UPAs e tal, mas Cuiabá é descoberto de atenção básica. A maioria dos bairros de Cuiabá não tem um posto de saúde a quem se reportar. Essas pessoas, mais de 50% da população, só tem policlínica e UPA para recorrer. Então, não adianta aumentar plantonista indefinidamente nas UPAs, se não colocar um médico ali pertinho, no bairro da pessoa. Então é um desvio, né? Não tem uma programação a longo prazo. É um desvio da atenção. Em vez de investir na prevenção, na atenção básica, no médico ali, né, mais perto da população, investe só no remédio. Aí a pessoa já chega em situação muito mais complicada nos pronto-socorros e nas policlínicas e UPAs. Presidente, falando ainda desse atendimento em nível municipal, a gente tem um programa do governo federal chamado Mais Médicos, que seria justamente dar atenção à população na atenção básica. Qual a avaliação que o sindicato tem feito desse programa? Tem de fato sido efetivo? Então, é mais um programa assim, que a gente costuma dizer que a inoperância da gestão é rapidamente traduzida em falta de médicos. Então, como se para o governo federal a única coisa que tivesse faltando para a saúde do Brasil seriam médicos. E não é verdade, né? Realmente faltam médicos em vários lugares, como faltam também enfermeiros e outros profissionais, mas falta também remédio, falta UTI, falta anestésico. Quantas e quantas cirurgias aqui em Cuiabá e Várzea Grande foram suspensas? Tinha médico, tinha anestesista, tinha tudo, mas não tinha fio, não tinha anestésico, não tinha outras coisas. Então, os médicos estrangeiros que vêm para o Brasil, a gente não tem nenhuma coisa contrária que venham médicos. Já colocaram a gente xenofóbicos, né? Não, a gente não tem nenhuma coisa contrária. Eles viriam, fariam a prova como todo mundo, passariam na prova e iam trabalhar com seu certificado no CRM. O que acontece? Infelizmente, é um programa que vem numa época pré-eleitoral e vamos colocar um montão de médicos lá. Eles hoje estão falando a mesma coisa que a gente sempre falou, né? Eu tive a oportunidade de participar juntamente com eles, eles falam, falta isso, falta aquilo, falta condições, a gente não tem onde mandar, o cara está quebrado o braço, com dificuldade de circulação, e eles querem regular a urgência, eles também estão assustados com o que estão vendo. Então, assim, melhora, porque essa coisa que eu te falei, melhora a atenção básica. Se eu colocar médicos mais próximos da comunidade, eu melhoro aquela comunidade. Mas esse médico vai gerar várias demandas que não vão ser atendidas pelo conjunto do sistema. Então, o que a gente fala, assim, que a gente se mostra contrário ao programa? Porque a gente prefere, né, que faça uma ação que, por mais que demore, ela seja contínua. Por exemplo, com uma carreira federal para os profissionais da atenção básica. Então, por que hoje tem juízes, tem promotores em cidades pequenas? Porque eles têm uma carreira, né? Então, a gente, em vez de investir em médicos que vão ficar 1 ano, 3 anos aqui, né? Por que não já fazer um plano de carreiras para os médicos que queiram fazer um concurso federal para ir trabalhar nos interiores? E aí sim, a progressão vem cada vez mais próxima da capital. Próximos. Então, fazer interessante ir para lá, e esse médico concursado e não à mercê de interesses eleitoreiros, ele vai contribuir muito mais para a saúde da população, cobrando condições de trabalho, melhores condições, e isso vai mudar o panorama. A senhora citou durante a nossa conversa sobre a judicialização da saúde. A gente, de fato, tem percebido que muitas vezes as pessoas têm que recorrer à justiça para conseguir direitos básicos ou mais complexos, a exemplo de cirurgias. Como que o sindicato tem atuado nesse sentido? Então,
A gente começou agora, faz uma semana, né? E a gente quer realmente estar mais perto dos promotores, quer buscar. Já tem isso, já estão fazendo. A própria gestão já está começando a ficar mais próximo aos juízes, aos promotores, para mostrar também o nosso lado. Porque quando se mostra assim, uma obrigação de fazer para aquela pessoa, é para aquela pessoa em específico e desconsidera todo o resto do contexto que ela tá ali pedindo. Mas tem hora que não tem jeito, a justiça tem que atuar em alguns casos. Mas se a gente pudesse fazer isso preventivamente, não precisar da justiça para conseguir uma ressonância magnética, para conseguir uma cirurgia de olhos, não precisar recorrer a isso, como que seria para não recorrer? Ter isso disponível. Por que que a gente paga plantões extras na policlínica, gasta um monte de dinheiro pagando, oferecendo um plantão emergencial para as pessoas e não aumenta o salário como um todo para o profissional ter interesse de ser um médico efetivo daquela policlínica. Então, são diferenças do sistema. Paga mais por uma coisa emergencial e não consegue fazer uma carreira específica para a pessoa ter vontade de trabalhar lá. Não só médico, mas para todos os profissionais de saúde. A senhora era delegada da gestão passada, né, do Sindicato dos Médicos, e acompanhou, lógico, todas as reivindicações propostas pela entidade. Qual a avaliação que a senhora faz dos investimentos feitos pelo governo do Estado, hoje sob o comando do atual secretário? Então, hoje, o governo... Jorge Lafetá, né? Jorge Lafetá já pegou essas OS instaladas. A gente já teve uma conversa agora, recentemente, não com ele, mas com o staff dele ali, no caso da saúde mental, né? Que os CAPs estão totalmente defasados, sucateados. E pior ainda, com dinheiro em conta para poder fazer as reformas necessárias. Então, a gente acredita que ele está pegando uma situação muito complicada e ele está tendo muita dificuldade em ir para frente. Não tirando nenhuma responsabilidade dele. Eu acho que a gente entra numa canoa já sabendo o rumo que ela está. É porque ele fazia parte da gestão. Fazia parte da gestão. Então, ele continua, né, indo, assim, a gente tem um pouco mais de abertura em relação ao anterior, mas só que a gente vê a mesma coisa, né? As OS aí... com as mesmas dificuldades de melhoria de qualidade para a pessoa, os CAPs aí também cada vez mais sucateados, o Adalto Botelho sem médico para dar plantão, sem psiquiatra na rede, sem médicos às vezes para cobrir o plantão noturno, que nem precisa ser psiquiatra, clínico mesmo. Então a gente continua vendo vários problemas ainda na gestão estadual, com pouca chance de uma melhora rápida, né? Então, nós assumimos o sindicato agora nesse sentido, de cobrar efetivamente essas questões. Porque aí o pessoal fala assim, agora o médico, né, o Dr. Pérez, ele é meu colega de PSF, está na gestão. O sindicato... Da gestão de Cuiabá. O sindicato tem dificuldade, realmente, de você conseguir que o seu... diretor, né, com o seu delegado, faça as coisas que precisam ser feitas. Então, a gente veio nessa situação de uma gestão que é independente de partidos e de governos. A gente vai fazer, vai mostrar, vai apontar, vamos querer sentar junto com todos os governadores, secretários, prefeitos, não só de Cuiabá, mas também do interior. Uma coisa que faltou muito no sindicato, que ficou, como o problema aqui é muito grande, o interior ficou desassistido do sindicato, né? Assim, algumas, onde teve OS a gente foi, mas teve milhões de outras cidades várias cidades que não foram beneficiadas com a nossa presença lá. E a gente quer isso, mostrar, né? Mostrar para as pessoas o que precisa, não entrar num jogo de aparências, né? Revelar mesmo a situação que está acontecendo e fazer de tudo para que a gente possa melhorar a situação de saúde juntamente com os profissionais médicos e das outras profissões. Presidente, a gente sabe que não é a cargo do sindicato, sim do Conselho Regional de Medicina, fiscalizar a atuação
dos profissionais da área médica. No entanto, o sindicato também trabalha nesse sentido, até porque quando busca por reivindicações tem que reconhecer as suas mazelas. Como que o sindicato avalia essa atuação de profissionais que faltam ao trabalho, que marcam ponto, mas não vão? Como que tem funcionado o trabalho nesse sentido? Então, isso tudo são as relações precárias de trabalho, né? Por exemplo, eu estou no PSF, né, atualmente, estou no PSF e me é oferecido um plantão na policlínica. Durante o meu período de que eu estou no PSF, a gestão vem e fala, olha, doutora, você não quer dar um plantão lá? Então, a gestão mesmo desvincula. Eu estou aqui, deveria estar aqui, mas estou lá. Então, essas coisas que acontecem, o médico só cumpre meio horário, são coisas que a gestão é conivente, né? Então, o que a gente quer? Romper com aquela história, finge que me paga e eu finge que trabalho, né? Isso não pode acontecer. Então, a gente quer lutar por um salário digno. O que é um salário digno para o médico hoje? A FENAM, né, que é a Federação Nacional dos Médicos, ela coloca um piso salarial de R$10.412 por 20 horas. Tem vários lugares como Tocantins, né, no norte, não cidades precisam ser muito ricas e industrializadas. Tem vários lugares que já fizeram esse piso para o médico, e aí resolve. Você não precisa ficar pulando de galho em galho. Você trabalha em um lugar, ganha bem por esse e se dedica a esse lugar. O que acontece? Que vai precarizando, o salário vai diminuindo, vai não tendo, aí ele vai pegando um trabalho aqui, um trabalho lá, um trabalho acolá. Vai leiloando. Vai leiloando. Então a gente precisa disso, de conversar com a classe médica para mostrar que a gente precisa de um salário digno para ficar, melhores condições de trabalho, e você fica ali. Não defendendo, porque a gente é totalmente contrário que alguém não cumpre sua jornada de trabalho. Em relação aos maus profissionais, com erros médicos mesmo. Então, os erros médicos, eles são também a cargo do CRM. Todo profissional que errar, né, ele tem que responder pelo seu erro. Político, médico, qualquer um. Então, a gente quer o quê? Que as pessoas tenham uma condição de trabalhar sem precisar correr de um lado para o outro e se concentrar naquele trabalho. Porque tem médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que emendam um trabalho no outro. Trabalha de dia, de noite, de outro dia, de outro. Não tem jeito dessa pessoa manter sadiamente a sua concentração. Então, é isso que a gente precisa ver. Então, assim, às vezes a pessoa erra, não é por má fé, mas erra porque está sobrecarregado. Mas se errar, o problema é só dele. Agora, se lutar junto, pode melhorar todas essas condições e realmente se dedicar àquilo que faz. Para encerrar nosso bate-papo, presidente, em relação aos candidatos que aí estão, a gente está em ano pré-eleitoral, estamos em ano eleitoral, não pré-eleitoral, estamos em campanha, e os candidatos, como eu disse anteriormente, têm usado a saúde ou para mostrar o que vão fazer sem falar o que foi feito, ou mostrando o que não foi feito para falar o que vão fazer. Como o sindicato já foi procurado pelos principais candidatos, as promessas estão postas? Não, assim, a gestão passada fez até uma apresentação, se não me engano, do Lúdio e do senador Pedro Tax, né? A gente não estava na gestão ainda, mas o que a gente vê é assim, nós não temos uma posição de apoiar nenhum candidato, nem de dificultar a vida de nenhum candidato. A gente é neutro em relação ao governo, né, aos cargos. Cada médico ele é livre para votar em quem ele quiser, vai votar individualmente. Mas por que a gente quer manter essa neutralidade? Porque a gente quer cobrar todas as promessas que eles estão fazendo. Então, eles estão fazendo um monte de promessas, a gente está anotando. Né? Depois que entrar, a gente vai cobrar. Além disso, temos médicos também disputando vários cargos, aliás, sim, todos os cargos. Né? A gente tem o vice-governador do Riva, que é o Araí, temos a cargos de deputado estadual, deputado federal, enfim. O sindicato tem trabalhado articulado junto desses candidatos? Não, aqui em Cuiabá, a própria FENAM, ela tem uma postura de apoiar os médicos, mas a gente aqui não chegou nesse nível de trabalho. Então, os médicos que estão disputando cargos também não têm uma articulação sindical que venha apoiar ou ir contra. Só que, assim, até agora foi isso que a gente viu. Então, a gente está aberto a eles apresentarem o plano deles, mas eles não estão representando, né, o sindicato, porque acredito assim, se fosse
fizemos um consenso na categoria, discutimos qual seria as coisas, as propostas que ia levar para defender a categoria, todo mundo junto, e todo mundo junto elege um representante para ir, e isso sim, a gente poderia dar um respaldo. Mas são ainda incursões individuais. As pessoas se querem, têm essa vocação política, acho digno e louvável, né? Que vão disputar cargos, se assim o desejarem, mas assim, não é fruto de um conjunto da categoria que colocou como seus representantes. E a gente espera que esses médicos que estão aí disputando os poderes façam valer, né, a luta pela saúde, né, que estejam colocando peso, né, que é o peso que ele leva como médico, né, como médico nesses setores, para fazer uma saúde melhor para todos. Tá certo, presidente, a gente agradece a sua participação aqui na RDTV. Obrigada, estou à disposição. Obrigada. Bom, é isso, a edição desta quinta-feira vai ficando por aqui. Nos vemos amanhã ao vivo, às 8h30 da manhã. Até lá.